Algumas dúvidas que surgem sempre quando eu posto algum conteúdo, sobre quando eu falo de valor de serviço, sempre quando eu falo sobre cliente em potencial, público-alvo, as pessoas elas tendem a se fechar quando o assunto é cobrar o justo pelo seu serviço. E a pergunta que eu quero que fique na mente de vocês hoje é a seguinte pergunta: qual o valor que você tem? Acho que é a pergunta primordial que toda costureira deveria se fazer. Isso daqui não é nem sobre trabalho ainda, não é nem sobre profissão, não é nem sobre ter um trabalho, ter clientes. É sobre quem você é. Qual o seu valor? Qual o valor que você dá para você mesmo? Então essa é a primeira pergunta, porque se você não se valoriza, automaticamente o cliente percebe essa realidade. E quando o cliente percebe que você é uma pessoa vulnerável à valorização, ele vai colocar valor em você. E pode ter certeza que o valor que o cliente vai colocar em você é um valor baixíssimo. É um preço que você não vale. Então, primeiramente qual o seu valor, quanto que vale a sua vida? Quanto que vale a sua vida? Quando eu olho para o meu ateliê de costura, quando eu vejo a minha mãe na máquina de costura, eu vejo o quanto que é o valor da minha vida. Porque é diante de tudo isso que eu tenho clareza de quem é o meu cliente potencial. Eu preciso alcançar um cliente que valorize a mim também. Então, para chegar nisso, eu preciso de posicionamento. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre posicionamento, que é o que o pessoal fala: Leila, tá, posicionamento. Mas como que eu faço isso? Como que isso acontece na prática? Né? Porque é fácil falar, mas na prática como que isso acontece? Então, bora lá. Posicionamento é o que o mercado é como o mercado te enxerga. É como o cliente te vê. É como o cliente te olha. E isso vai depender da forma como você se apresenta. Então, a gente vê muita gente falando assim: porque eu cobro 12.500 para fazer uma sobrancelha. E que sobrancelha ridícula de 12.500 reais. Venhamos e convenhamos. Ô sobrancelha feia da gota. É ou não é, minha gente? Porque 12.500 pra você deixar a sobrancelha. Não. Eu nem se eu tivesse dinheiro eu pagava, mas tudo bem. Então, a gente... mas o que leva o pessoal pagar a Natália pra ter uma sobrancelha de 12.500 reais? O que a Natália vende? O que ela vende para esses clientes? Então, a primeira pergunta é essa, tá? Então, exemplo prático. Por exemplo, isso aqui aconteceu de verdade, mas eu não vou falar o nome de ninguém aqui, tá? Costureira 1. Faço de tudo. Essa costureira me disse isso. Leila, eu faço de tudo. Pode trazer o que quiser, que no meu ateliê eu faço e cobro barato. Prefiro cobrar barato. Olha o que a pessoa falou. Prefiro cobrar barato do que não ter cliente. Ponto. Essa foi uma primeira costureira, conversando com ela. Segunda costureira me disse assim: Leila, eu sou especialista em roupas sob medida. Gente, todo dia eu converso com costureira. É incrível. Assim, são imensas mensagens e eu tento dar atenção para todo mundo ali no decorrer do meu dia, porque afinal de contas eu também preciso trabalhar. E ela disse isso: Leila, porque eu sempre pergunto, o que você faz? Até nos comentários eu pergunto isso. Tá, mas o que você faz? De onde você é? Qual a sua realidade? São perguntas que eu sempre faço para quem entra em contato comigo. E aí essa segunda costureira me disse assim: Leila, eu sou especialista em roupas sob medida. O meu foco é o acabamento perfeito para o meu cliente. Ponto. Gente, diante dessas duas realidades aqui, qual das duas parece ser mais profissional para você? Para você. A primeira ou a segunda? Bora lá. Cristiane? É Cristiane? Fala aí comigo, Cristiane. Abre seu áudio. Agora foi. Boa noite, Cristiane. Seja bem-vinda. Diante dessas duas realidades, qual a costureira que você acha que é mais profissional? A primeira ou a segunda? Peraí, eu peguei que você falou aí que ela faz de tudo e cobra barato, né? Isso. E a outra... Ela é especialista em roupas sob medida. Qual dessas duas é mais profissional? Na forma de falar, de se posicionar. Ai, meu Deus, será que eu prestei atenção em tudo? Eu acredito que trabalha sob medida. E por quê?
Acho que é o diferencial dela, né? Diferencial. Boa, diferencial que é o que nós vamos falar lá embaixo. Boa, Cristiane. Deixa eu falar agora com a Rosimeire. Cadê a Rosimeire? Posso fechar o meu? Pode sim, minha querida. Cadê? Oi, Rosimeire, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Na sua opinião, qual a costureira que é mais profissional dessas duas? Na minha opinião, é a segunda. Por quê a segunda? Porque ela se dedicou a especializar, né? Boa. Dedicou a ser perfeita naquilo que ela, né, quer fazer. Exato. Ainda que eu acho que ela entenda de tudo um pouco. Né? Ainda que ela tenha um pouco da primeira, mas aí eu creio que ela fez uma análise e ela optou para ficar com a segunda, entendeu? Ser especialista em roupa de festa, né? Isso. Eu creio que é a primeira. Ô, gente, ó, quem tiver com a câmera aberta, eu vou ficar fazendo pergunta. Eu já adianto logo, viu? Que eu fico fazendo pergunta pra quem tá com a câmera aberta. Bora continuar então, ó. As duas podem até ser profissionais. A primeira, ela pode ser a profissional, uma baita de uma profissional. Tem 30, 40 anos de experiência, mas ela não se posiciona com o valor que ela tem. Eu tenho certeza que na vida, gente, não é possível. Só no Brasil, eu acho que a gente deve ter, não sei, assim, sabe? Umas 500 mil costureiras espalhadas por esse Brasil afora. Não é possível. Dessa, gente, eu tenho certeza que tem mulheres ali, homens, que tá há 40 anos no mundo da costura, são baita de um profissional, mas não sabe se posicionar. Eu olho pra minha mãe, eu vejo isso, eu falo, minha mãe, ela não sabe se posicionar, minha mãe, ela não sabe se valorizar. Hoje ela se valoriza mais porque ela tem a minha irmã. A minha irmã, quando fez o design de moda, ela começou a valorizar mais a minha mãe. Depois eu vim, aí eu falei assim, não, vamos valorizar mais. Então a gente passou por esse período de mudança, mas precisa querer mudar, tá? Então o jeito que você fala do seu trabalho, fala do seu serviço, fala do seu ateliê, isso determina o quanto que você pode ganhar por ele. Então, essa primeira costureira, por exemplo, a barra de calça dela, hoje ela tá cobrando R$15. Essa outra costureira que é especialista em roupa sob medida, ela cobra R$35 na barra de calça. Mas ela hoje cobra esse valor porque também ela me falou que ela se especializou na roupa sob medida. Então, aqui a gente tem dois públicos totalmente diferentes. Mas uma pessoa está se posicionando. Então, como você está se posicionando hoje? Como que vocês que estão aqui agora estão se posicionando diante do cliente de vocês? Como que vocês verbalizam com o cliente? Como que vocês aparecem diante do cliente? Hoje eu saí, a minha prima falou assim pra mim, ô Leila, pra onde você vai, bonita? Assim, eu falei assim, uai, eu vim aqui. Aí ela falou assim, nossa, mas toda arrumada. Eu falei assim, menina, eu sou empresária, né? Eu não posso andar suja no meio da rua, né? Vai que eu me encontro com um cliente em potencial. E aí ela falou assim, nossa, Leila. Eu falei assim, ué, mas não é verdade? Eu preciso. Gente, outro dia eu fui no mercado. Aí eu dando ré no carro pra sair do mercado, uma cliente buzinando, buzinando. Eu falei assim, aí eu olhei, ela falou assim, Leila, eu tô com 4 calças aqui no carro, você pode levar pra poder fazer a barra? Eu falei, posso. Agora imagina se eu tô toda desorganizada, assim, sabe? Desvairada, que nem eu saio de cada vezes. E eu me deparar com um cliente. Tem cliente que fala assim, nossa, eu te vi na missa. Tem gente que fala assim, nossa, eu te vi lá na rua tal. Eu falo, gente, eu tô sendo vista por aí, eu não tô sabendo. Então isso é a postura de uma pessoa que está se posicionando bem. Agora que, eu preciso comprar roupa boa. Não, minha filha, senta na máquina e faz tuas roupas. Vai sair muito mais barato você ver as roupas, entende? Então se posicionar também é isso também, tá? Eu queria, se vocês não estiverem com caderno, alguma coisa de anotação, eu quero que vocês gravem isso mais detalhe. Depois, eu vou mandar esse arquivo aqui que eu fiz pra vocês. Então, eu vou postar nos grupos e vou postar o link lá no meu Instagram pra vocês baixarem esse conteúdo aqui, tá? Que tem perguntas muito boas pra vocês se fazerem. E aqui vai ter alguns exercícios pra vocês também fazerem aí de posicionamento, tá? Então, como você se apresenta é o passo primordial para o seu cliente. Agora vamos para a perguntinha que não quer calar. Eu quero falar com vocês, tá?
Vamos lá, deixa eu ver o que eu vou pegar aqui agora. O que eu vou pegar? Daniel, vamos falar nós duas aqui. Eu tô curiosa de você. Mentira. Viu? Mentira não, mentira é verdade sim. Como você se posiciona hoje, Dani? Fala pra nós um pouquinho da sua realidade, da sua vivência profissional. Como você se posiciona com o seu cliente hoje? Abre o áudio que não tá saindo. Não. Abriu, agora falei. As clientes chegam, né? A gente explica. Eu gosto de anotar tudo que elas me pedem. Uhum. Porque caso que a roupa tá pronta, às vezes uma gosta, às vezes outras não gostam. Aí eu falo, ó, o que tá na roupa é o que você me pediu. Certo. Eu não coloco nem mais e nem menos. Aí ela, às vezes, fica daquele jeito lá. Fala, mas o que você pediu tá aqui. Eu sempre peço a metade antes, pra não ter o que falar. Porque tem cliente que some, né? Tosta totalmente, som das minhas caras. E é igual a primeira. Não adianta você fazer de tudo e virar um zero esquerda. Não adianta. Porque o barato sai caro. Exatamente. Não adianta. Quer, não quer, vai atrás de quem faz barato. Eu sou curta e grossa. Show. Ô, Rosa. Gente, a Rosa pra mim é um texto. Cadê ela? Rosa. Saiu a Rosa? Rosa, saiu, Rosa? Oi, não, tô aqui. Olha lá. Gente, a Rosa pra mim é um testemunho vivo de alguém que colocou em prática tudo que ela foi escutando. Eu tô vendo ali ela com o caderninho e a caneta. É uma pessoa que tem gana, sabe? De, não, vou mudar, vou conseguir. E eu queria, Rosa, que você compartilhasse um pouco dessa sua experiência de mudança de pensamento, de como que é se posicionar hoje. Hoje, até no Instagram, ela se posiciona, ela tá ali, sabe? Batalhando. Então, pra mim, ela é um testemunho vivo disso. Partilha um pouquinho pra nós esse posicionamento seu. Então, eu não tinha esse posicionamento. Eu fui aprendendo, né? Aqui mesmo, com você e com outras pessoas aqui também no Instagram. Essa questão de posicionamento. Como algumas pessoas sabem, eu sou costureira velha. Eu não estou numa costura agora. Mas tudo, pra mim, hoje é novo. Porque antes eu não sabia me posicionar mesmo. Essa questão mesmo de me arrumar para trabalhar. Eu trabalhava dentro de casa. Eu tinha um ateliê fora de casa, mas eu só vivia jogada, né? Ô, mãe, me dá uma água pra mim, por favor. Meus clientes, que eu gostava até daquilo ali. Eu gosto de costurar porque eu costuro de qualquer jeito. Hoje eu já tenho mais essa questão de procurar, pelo menos, facilmente, procurar dar uma ajeitadinha, né? E a questão também de o posicionamento diante do cliente, porque hoje ninguém tira sarro comigo, né? Ninguém tira onda mais comigo, não. Antigamente tirava, tá? Antigamente tirava, agora ninguém tira onda comigo mais não, porque quando chega para falar alguma coisa, eu busco entender sobre algumas coisas, né? Para quando a pessoa chegar e eu já saber do que a pessoa está falando. Tem a questão da precificação, que hoje eu tenho a minha precificação e não abro mão. E essas coisas assim, né? Boa. E a questão do prazo, né? Porque eu procuro manter a minha palavra com que eu combino com a pessoa. Eu acho que o posicionamento na minha vida tem sido fundamental. Certo. Show. Obrigada, Rosa. Bora lá, minha gente. Exemplos de duas costureiras com um posicionamento ruim e outra com bom. Vou pegar o mesmo exemplo de cima, tá? Sou costureira e faço um bocado de coisa. O mesmo exemplo lá. O que precisa, eu faço. Essa costureira, gente, que faz de tudo, ela faz um pouco, pode ter certeza que ela faz isso porque ela não tem um público adequado para o serviço dela. Se ela tivesse os clientes e potencial dela, né, naquela redondeza, se ela pudesse olhar para a realidade dela, porque hoje eu vejo muitas pessoas falando assim, mas eu moro em uma cidade pacata, tem 15 mil habitantes, 10 mil, 6 mil, mas você pode ter certeza que 20% dessas pessoas, elas, têm posse. Pode ter certeza. Agora, chegar nesse público, aí é uma outra habilidade
que você precisa ter. Porque, gente, a costureira, eu pego por mim mesmo. Eu não sou só costureira. Sou eu que tenho que gravar os vídeos, sou eu que tenho que editar os vídeos, sou eu que tenho que postar, sou eu que tenho que mandar, sou eu que tenho que ver se a compra foi. Gente, é eu que faço tudo hoje. Tudo. Então, e eu tenho certeza que você também é essa. Graças a Deus, hoje eu tenho minha mãe e minha irmã que trabalham comigo. E quando eu tô apurada, eu tenho costureira que eu posso contar. Que nem eu tô pegando os figurinos esse ano. Já tenho 2 costureiras que vão trabalhar junto comigo. Então, assim, eu não trabalho só. O que eu gosto? De pegar serviço e poder dar o serviço para outras pessoas também executar. Por exemplo, nós estamos pegando aqui um serviço que é de Santa Catarina. Aí eu pensei, gente, Santa Catarina tem tanta costureira boa, por que essa mulher quer que a gente faça as roupas dela? Aí ela foi explicar o porquê. Aí eu falei, ó, já sei. Se der certo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a bronca, vou viajar até Santa Catarina, vou fazer ali uma parceria com as costureiras para dar para ela esse serviço. Então, assim, o que é isso? A mentalidade de alguém que é empreendedora, mas que não quer crescer sozinho. Quem cresce sozinho, gente, sozinho morre. Essa é a verdade. Vai morrer sozinho, sem ninguém do lado. Então, assim, o que eu penso? Isso. Porque eu falei, gente, como que uma mulher de lá quer mandar? Outro dia, uma mulher de Brasília entrou em contato e falou assim, você faz ajuste em roupa de marca? Eu falei, faço. Aí ela falou assim, se eu te mandar, você faz? Aí eu falei, de onde você é? Ela falou assim, sou de Brasília. Eu falei, mas pera lá, calma aí, eu não tô entendendo. O que faz as pessoas criarem desejo porque querem que a Leila ajuste a peça? Por que não pode ser alguém de Brasília lá fazendo isso? Porque as costureiras hoje não estão nas redes sociais, não mostram o trabalho, não impactam o cliente com o trabalho delas. Então isso gera no cliente uma desconfiança, porque tem muita costureira ruim no mundo, tem muita costureira boa no mundo, mas boa mesmo, que você se ajoelha diante dela, de tão boa que a pessoa é. Mas tem costureira que é ruim, que faz o serviço de qualquer jeito. Outro dia eu falava com uma costureira e ela falou assim, Leila, eu faço jalecos. E aí eu terceirizo, porque a minha demanda é grande. Só que tem uma costureira que não tá dando mais. Eu mando 50 peças, 20 peças, e aí as peças voltam, aí eu tenho que refazer o serviço, eu pago pra ela. Eu falei, mas se sou eu, não pago. Se o serviço tá mal feito, ou ela refaz, ou eu não vou pagar. Então, assim, a gente tem que olhar pra essa realidade também, né? Já outra, né? Se você não se posicionar com firmeza, se você não falar com o cliente com firmeza, o cliente ele vai te posicionar. O cliente ele vai te colocar em um lugar que você não gosta, que você não gostaria de estar. Ele vai desvalorizar você, tá? Então a gente precisa começar a se posicionar. O que torna uma profissional, uma costureira valiosa? Tem costureira que eu olho hoje e falo, gente, eu não posso perder essa costureira, porque ô costureira arretada. É boa, a bicha é boa. E aí você quer pagar até um pouquinho mais pra você não perder ela. Porque é muito boa. Então, você tem que fazer meio que esses lances, né? Então, o que faz uma costureira boa? Técnica, que foi o que a nossa amiga falou aqui, que era fazer um curso, se especializar. Tempo, seu tempo tem valor. Atendimento. Gente, vocês acham que eu amo atender as pessoas? Eu não acordo assim e falo assim, hoje eu vou atender 10 clientes, linda, feliz da vida. Não, eu vou atender esses clientes porque eu me propus a fazer aquilo, mesmo quando eu não estou bem. Eu vou colocar um sorriso no rosto, vou atender o cliente. Eu posso ter brigado com a minha mãe agora. Eu vou descer para falar com o cliente, linda, leve e querendo atender. Eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que fazer assim. Isso é atendimento ao cliente. É olhar para o cliente com carinho. É escutar. Às vezes o cliente quer te ensinar a costurar. Aí o que você faz? Não, porque eu já sei fazer, porque... Não, tem um monte de roupa aqui. Essa mulher falou assim, da Farm, ó. Da Farm. Aí ela falou assim, Leila, tem como fazer assim, eu acho melhor fazer... Aí eu fui falar pra ela assim, olha, o que você tá pensando não dá pra executar. Aí eu fui explicar pra ela por que não dava. Aí ela, entendi. E o que dá pra fazer? Mas eu escutei ela. Eu ouvi o que ela queria fazer. Mas eu disse pra ela, não dá pra fazer, eu entendo que você queira assim, mas não dá pra executar dessa forma. Vai ter esse defeito e esse defeito, você não vai querer assim. Aí dei a segunda opção,
mas escutar. O atendimento é a escuta ao cliente. E é a especialização da costureira em cima dela. Olha, não dá, se posicione como especialista. Eu acho que vai dar certo. Na frente do cliente fica, sabe, aquela Maria Morley que fica, será que dá? Será que não dá? Eu vou fazer. Então fica daquele jeito. Exclusividade. A costureira que falava comigo sobre ela ser uma costureira de roupa sob medida, ela trabalha com sob medida, né? Ela falou assim que lá na cidade dela, só tem ela e mais uma costureira que faz roupa sob medida. O restante tudo faz ajuste e conserto. Então o que acontece? Ela atrai o público com sob medida e ela oferece o ajuste e conserto também. Então ela une o útil ao agradável, tá? Então essas quatro vai agregar valor no seu serviço. Técnica, tempo, atendimento e exclusividade. Então, 3 perguntas que eu queria fazer para você, mas não precisa me responder. Eu queria que você refletisse. O que você faz que uma costureira iniciante não conseguiria fazer? Eu estou aprendendo muito a se posicionar. Jéssica, se posicionar é a alma do seu negócio. Pode ter certeza disso. Então, o que você faz que uma costureira iniciante não faz igual? Em que tipo de serviço você se destaca? Qual é o serviço hoje que você olha no seu ateliê e você fala, cara, que orgulho de mim. Nossa, ninguém faz igual. Não, eu deitei nessa roupa. Que linda que ficou. Gente, tem roupa que eu olho e falo assim, nossa, mas foi eu que fiz mesmo? Ou então eu olho e falo, ficou bom esse acabamento, hein? Porque você tem que se dar o luxo de se elogiar. Se você não se elogiar, não espere que o teu marido vá te elogiar. Não espere que o teu filho vá te elogiar. Não espere que o cliente vá te elogiar. É você que tem que olhar e falar, pronto, é isso. É isso que eu estava buscando. Terceiro, olha só, que elogios você costuma ouvir dos clientes? Outro dia uma cliente veio buscar a sacola de roupa dela e ela falou assim, Leila, eu gosto tanto do seu trabalho. Aí eu falei assim, obrigada, eu agradeço muito, fico feliz em saber que você gosta. Ela falou assim, eu vou te trazer uns produtos de skincare. Aí ela falou assim, você gostaria? Eu falei assim, claro que eu gostaria de presente. É claro que eu gostaria de presente. A ponto de receber presente de cliente porque ela gostou. Não basta me pagar pelo serviço, ela me deu alguns produtos para eu utilizar. Então, assim, o vínculo que a gente precisa criar com o cliente. Então, se você entrega valor, você pode e deve cobrar o preço justo. Quem entrega ouro, presta atenção, quem entrega ouro não pode cobrar por bijuteria. Como que eu vou te dar ouro e falar que vale R$20? Sendo que o quilo do ouro hoje, a grama do ouro hoje está custando R$900. Como que eu vou pagar por bijuteria na sua mão? Então, se você entrega um serviço de valor, se você entrega um atendimento personalizado, se você entrega especialidade, você tem que cobrar por isso. Eu vejo as coisas falando assim, outro dia eu postei um vídeo, acho que vocês viram, eu falando sobre a barra de calça de R$50. E muitas costureiras disseram assim, eu sou costureira e o preço que você cobra é um absurdo. Eu sou costureira e o preço que você cobra é um roubo. Eu sou costureira e o preço que você cobra é tantantã. Você tem que ganhar dinheiro, mas não à custa dos clientes. Aí eu falei assim, gente, eu acho que elas não entenderam o áudio do vídeo. As pessoas precisam de interpretação. Por que eu estava dizendo ali? Gente, valor. O cliente não me paga. Uma barra de calça, eu faço em 5 minutos, gente. Em 10 minutos eu faço uma barra. Mas o cliente não me paga pelos minutos. Ele me paga pela experiência, pela especialidade, por ser a melhor aqui hoje. Ele me paga pelo tempo de trabalho que eu tenho. Então não é só uns minutinhos. É o meu valor enquanto ser humano. Eu tenho valor. E você também precisa se valorizar em todo esse sentido. Então tenha isso em mente. Se você entrega valor, você pode e deve cobrar o preço justo. Agora, se você entrega preço, aí é outra coisa. Se você entrega preço, aí a gente tá falando de alguém que não se valoriza. Porque não olha para si com valorização. Aí é outra coisa que a gente precisa trabalhar também nesse sentido. Por que você deve parar de cobrar barato?
Algumas costureiras falam assim, Leila, eu tenho medo de começar a cobrar e os clientes se assustarem. Eu tenho medo de começar a cobrar o preço justo e os clientes desaparecerem, não virem mais, eu perder. Aí eu te pergunto, não é melhor perder 30 clientes que te paga R$10 numa barra e ganhar 5 que te paga 50? Imagina você ganhar em 5 barras R$250. Aí você precisa fazer 30 barras a R$10, R$300. Não compensa mais trabalhar menos e ganhar mais? Mas como que faz isso? Se valorizando, olhando para essa verdade. Então, quando você cobra barato, o cliente te desvaloriza. Pode ter... Gente, outro dia, eu não sei se vocês viram isso, mas outro dia, muito tempo atrás, a Ferrari convidou o MC, um MC que comprou uma Ferrari, a devolver a Ferrari para a loja, porque aquele rapaz não condizia com a marca da Ferrari. Eles literalmente pediram que ele fizesse aquilo. E ele foi obrigado a devolver. Se vocês verem, a Ferrari não faz marketing, a Ferrari não faz grandes postagens no Instagram, a Ferrari tem clientes em potencial para comprar. O Elon Musk, a mesma coisa. Não é todo mundo que pode ter uma Tesla da vida. Eu não gostaria de um carro feio daquele, mas tudo bem. Não é todo mundo que pode ter um carro daquele. Mas muitos que são cliente potencial têm um carro daquele. Por quê? Ele valoriza a marca dele. Então, quando você cobra barato, você se desvaloriza. Exemplo. Deixa eu dar um exemplo. Se eu te der... Vamos conversar, ó. Agora eu quero conversar, ó. Se eu te der... Vamos lá, falar com a Soraya. Falar com a Soraya. Cadê a Soraya? Ativa o áudio. Já vou abrir pra vocês falarem também. Eu tô levantando a mãozinha, tá? A Day e a Rose. Cadê, Soraya? Ativou? Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Só você consegue. Aí foi. Foi. Soraya, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Pode responder com toda liberdade do mundo. Se não quiser responder também, não responda, não. Ó, se eu te desse uma roupa de R$20, você valorizaria ela do mesmo tanto que outra pessoa te desse uma roupa de R$300? Sinceramente? Toda sinceridade. Olha, depende, né? Depende do caso, né? Porque tem gente também que traz umas roupas, vamos combinar, né? Você fica tentando entender por que de consertar aquela roupa, né? Então há casos e há casos, né? Se for uma roupa caríssima, até pra gente manusear ela, a gente acaba tendo até um certo medo, né? De estragar outra coisa. Tem isso também, né? Sim. Mas, por exemplo, ó, você tá fazendo aniversário. Você tá fazendo aniversário, a gente tá falando de aniversário. E eu vou te dar uma roupa de R$20. Te dei uma roupa de R$20. O cuidado que você vai ter com essa roupa de R$20 não é o mesmo que uma roupa de R$300. Você vai ter um outro cuidado com roupa de R$300, não vai ter? Porque existe um valor maior naquela roupa. A de R$20 você compra de novo na Shein, não é não? A de R$300 você teve que... Então, assim, o valor começa por aí. Igual assim, quando a gente compra uma peça, por exemplo, esses dias mesmo eu comprei uma camiseta que ela era toda bordada. Até para lavar, ela tem que ter um certo cuidado. Exato. Então, daí a gente já vê que ela não é uma camiseta que a gente compra de R$10, R$15. É uma camiseta que você paga R$200. Então você não vai lavar ela como você lava uma camiseta comum. Uhum. É o valor, a qualidade. Valeu, Soraya. Deixa eu falar. A Day tinha levantado a mão. Você abaixou, Day? Não quer mais falar, não? Cadê? Somos em... Aê! Vamos lá, querida. Boa noite pra vocês. Tudo bem, meninas? Ô, Leila. Diga-me. Olha só. Essa semana aconteceu um fato comigo. A questão do desvalor mesmo, né? Que você estava falando aí. Eu passei um orçamento pra uma menina que queria uniforme. Eu passei um orçamento de R$120 a R$150, dependendo do modelo. Aí ela me ligou e falou assim, eu quero te desobrigar do que você ia fazer, que eram os uniformes, porque eu consegui uma costureira que vai fazer os uniformes a R$90 com o tecido dela.
Aí eu falei, tudo bem, mas eu só iria cobrar a mão de obra, né? De 120, 150, ela teria que me dar o tecido. Aí eu fiquei pensando, eu fiquei calculando. Falei assim, bom, se ela falou, tá tudo bem. Só que assim, eu queria saber o que essa pessoa tá ganhando, como que ela vive e como que ela paga maquinário e faz manutenção. E se realmente essa pessoa vai entregar a peça boa, a peça de qualidade, e se realmente essa pessoa vai conseguir fazer. Porque assim, igual poucos dias atrás, eu investi em uma Polarete, eu paguei R$6.000. Eu comprei uma outra 5 fios, tô pagando ainda, paguei 2.000 ela usada. Então assim, eu queria entender como que essas costureiras que desvalorizam o nosso trabalho sobrevivem, porque R$90 já com o tecido... Tá de graça. Então, eu não entendi. Eu falei assim, ou ela tá trabalhando de graça, ou eu não sei se ela fabrica o tecido. Eu não entendi até agora. Eu fiquei pensando, porque eu falei assim, mesmo que o tecido seja R$14,90, se você, vamos supor, R$15, se for 3 metros de tecido, você tirar a água, a luz, o aluguel, vamos supor, ali em seu trabalho, e mesmo que se for na quantidade, quanto que ela tá ganhando no mês? Exatamente. É algo que eu recebo muito. O pessoal fala assim, mas eu tenho que colocar tudo isso no papel. Tem que colocar água, luz, internet, tem que colocar a manutenção do seu maquinário, tem que colocar tudo. Porque como que eu consigo comprar uma Polarete de 6.000 se eu não tiver valor de trabalho? Eu não consigo comprar, é impossível comprar. Porque eu não vou ter margem para fazer aquela compra. Então, provavelmente ela deve achar que está ganhando, mas no final das contas, ela deve passar um bom bocado. Um bom bocado. Deve ser aquele tipo de profissional que trabalha realmente para sobreviver, como antigamente, sabe? Eu tenho que sobreviver, eu preciso comer, porque, gente, ainda tem pessoas nessa situação, trabalhando assim. Então, assim, deve ser alguém nesse sentido. E que tá fechado para entender o novo, para abraçar aquilo que é novo e se valorizar. Então... E o engraçado é que, assim, querendo ou não, desvaloriza o seu trabalho e ainda te atrapalha a trabalhar, né? Totalmente. Porque eu fui indicada por uma outra pessoa, que eu tinha pego um serviço para fazer até o mês que vem, e eu cobrei a mão de obra, até te mandei a foto do vestido, eu cobrei R$150 aquele vestido. Aí eu falei, R$150, que vocês vão, com forro, né? Aí eu falei, vou cobrar R$150 de mão de obra e o tecido, essas coisas, tudo por conta de vocês, tudo bem. Aí elas aceitaram. Aí nesse mesmo dia elas me indicaram para essa mulher. Aí depois ela falou, não, ela vai fazer por R$90 um vestido parecido com aquele que eu te mandei. E por R$90 com o próprio tecido. Eu falei, nossa, aí eu fiquei pensando. Tá de graça. Além de não conseguir trabalhar, atrapalha o trabalho dos outros, né? E eu não sei como que sobrevive, porque assim... Eu fiquei muito passada, eu fiquei tentando fazer cálculos, soma, para ver até quanto que ela ganharia. Eu falei, acho que ela deve estar fazendo de graça, porque, assim, com todo o nosso trabalho, eu não sei se tem alguém que faz modelagem, porque, tipo assim, eu pego a peça do zero, eu faço a modelagem, eu corto, eu costuro, eu faço também sob medida, mas tudo isso tem um gasto. Eu viro e volta, eu tô fazendo um curso para aperfeiçoar, entendeu? E eu não sei como que essas pessoas sobrevivem. É igual aqui, eu moro no Espírito Santo. Uma bainha eu tenho cobrado R$30. Tem pessoas que, porque é muito caro, mas com R$30 você não compra uma roupa nova que fica bem, que caiba bem em você, né? Então, assim, as pessoas também não entendem esse valor. E é igual eu falo, as pessoas não pagam pela bainha, ela paga pelo serviço que ela não sabe fazer. Exato. Eu penso assim, se eu não sei fazer aquele serviço, eu tenho que pagar um profissional, esse profissional estudou para me dar o que eu preciso. Exatamente. E as pessoas não entendem isso. Gente, eu não sei se vocês conhecem. Tem uma moça, uma loira, na internet hoje, que ela... Ai, vontade de socar aquela mulher, de verdade. Ela tá lá fazendo alguma coisa e ela fala que a moda agora é costurar. Que a moda agora é todo mundo ter uma maquininha em casa. Aí a vontade que eu tenho... A minha mão, ela coça, a minha língua coça de vontade de responder uma pessoa dessa. Porque é por causa de pessoas como ela que a profissão nossa vai sendo desvalorizada. Porque se todo mundo pode fazer pão, ninguém precisa de padeiro. Se todo mundo pode criar gado agora, eu não preciso mais de comprar leite. Eu vou criar meu gado e vou ter meu leite. Então, se todo mundo pode costurar, pra que tem que ter costureira no mundo agora? Não, vai todo mundo ser mãe de família, vai todo mundo casar com um velho rico e vamos seguir a vida. Essa vai ser a vida. Entende? Então, assim... Eu recebi um áudio de uma cliente que ela falou, é porque é tão fácil fazer uma bainha. É, facinho, ó. Consertar. E por que cobra tão caro?
Aí eu falei, esse é um cliente que eu nem quero na minha vida, porque são clientes que além de te aborrecer, eles não querem pagar pelo serviço. E essa loura aí eu vi também, que tipo assim, a moda é costurar, mas eu quero ver se alguém vai querer ir para a sala de aula estudar, se alguém vai querer saber como que faz a máquina, porque eu sou técnica, eu sou técnica do vestuário, eu sou técnica na área de industrial. Aí tipo assim, eu até falei com meu filho outro dia, eu falei, meu filho, todo mundo olha pro nosso trabalho, esse aí é o cocô do cavalo do bandido. Mas o nosso trabalho, que a gente estudou, é um trabalho que você tem que valorizar. E eu valorizo meu trabalho, porque eu estudei mais de 2 anos, tipo assim, fiz 2 anos de técnico, fiz mais 1 ano de um outro técnico, e as pessoas acham que o nosso trabalho não tem valor. E tem gente que eu tenho certeza que no nosso meio tem faculdade, entendeu? Que fazem por onde ter esse trabalho, que não é só um trabalho esportivo, é algo profissional. Viu? Eu vou falar com a Cris agora, tá bom? Tá bom, beijo. Beijo. E a Cris. Depois com a Rose, com a Rosa. Boa noite. Boa noite. Eu vou tomar primeiro. Se quiser passar para ela, fica à vontade. Ah, ela usou primeiro? Então vai. Tá bom, pronto. Boa noite mais uma vez. Eu quero pegar o mesmo gancho aí da Daiane, né? Dar alguns exemplos aqui que eu também passei nessa questão de valores de serviço de outras costureiras, né? Teve uma cliente, eu tenho uma cliente que ela é dona de loja de roupa de festa, e eu comecei, ela me deu a oportunidade de fazer ajuste nas roupas dela, né? E ela gostou muito do meu trabalho, com isso ela veio me indicando. Aí ela me pediu para fazer um conjunto, ela me deu pano, perguntou quanto eu cobraria, me deu uma referência, e eu não tinha ainda passado o valor para ela, eu tava, né? Como eu tenho te acompanhado, eu estou aprendendo essa questão da precificação e de valores, né? E não é só dar o preço, é tudo, eu aprendi que é todo um conjunto. Exato. E aí, como eu demorei, ela me pediu pano de volta. Eu fiz, olha, pedi perdão, porque realmente começou a surgir outras coisas que eu não consegui fazer até essa dor. Ela compreendeu, que ela é bem compreensiva realmente, e me pediu, eu fui devolver. E aí ela falou assim, não, Cris, pode deixar, mas quanto você cobraria mesmo para poder fazer essa calça, para uma calça de pantalona, né? Com o pano dela. Eu até consultei com uma outra costureira, mas como eu gosto muito do seu serviço, eu falei, mas você fica à vontade, né? Porque eu não pude te atender, enfim. Ela fez, eu falei, mas só por curiosidade, já que você fez o orçamento, quanto que ela te cobrou? Aí ela pegou e me falou que essa costureira, já uma costureira que trabalha com roupas de festa, não sei o que, bem experiente, ela cobrou R$60 só, R$60 num conjunto, na calça pantalona, com uma camiseta assim, simples de alça, cobrou R$60 num conjunto com o pano dela. Aí eu fiz, então, amiga, faça com ela, porque o meu valor não é esse. E ela, quanto que você cobraria, Cris? Eu falei, só na calça eu lhe cobraria R$90, com o seu pano, entende? Porque é todo um conjunto, eu vou fazer a modelagem, você vê que ela me deu uma calça de referência. Mas tem as mudanças. O cós, ela queria diferente da calça que ela me deu, então eu falei, só na calça R$90 e eu poderia cobrar R$40 na camisa. Então daria o quê? 120 mais ou menos, né? E aí ela falou, não, Cris, ela tentou justificar, eu falei, eu sei que a costureira se cobra esse valor, mas o meu valor é esse, então você fique livre e à vontade para fazer com ela. Ela disse, não, Cris, pode fazer no conjunto, né? Aí, beleza. Então, assim, o outro ponto foi, como a gente falou até com você, né, Leila? Eu ganhei um presente e fechei um serviço agora, por quê? Por questão do meu diferencial, eu posso dizer assim. Essa pessoa me deu ano passado um vestido de festa, que é da festividade da igreja delas, e elas falaram assim, Cris, por que eu estou te pedindo para você fazer esse meu vestido? Porque a gente já tem uma costureira que já trabalha com a gente há anos, mas se der certo, você que vai fazer os nossos próximos vestidos da festividade. E aí, eu creio que deu certo, que eles me chamaram esse ano e me deram os vestidos para fazer. E ela foi colocar os pontos, o porquê dela me dá para fazer esses vestidos, né? Porque eu estou aberta a ouvir a opinião deles, a sugestão deles. Eu sou detalhista e eles também são detalhistas. Né? Então, há todo aquele equilíbrio de eu ouvir a opinião deles, se der para encaixar nas peças, encaixar, e eles também me ouvem. E sobre os detalhes, né? E eu estou ali sempre buscando mesmo atender e fazer com que eles fiquem satisfeitos com o que eles vão vestir. Então, com todo um conjunto, teve o valor, a precificação, eu fiz um orçamento. Não, assim, não vou dizer que eu poderia ter cobrado, por exemplo, eu poderia ter cobrado 250 em cada vestido, né? Então, eu reduzi bastante, são 20 vestidos mais ou menos para fazer. E eu fiz assim, meu Deus, tem que ser algo que fique bom para todos, né? Então, eu consegui enxugar o valor e ela me disse porque a gente está fazendo comigo. Então, eu acredito que eu estou no caminho certo, né? E é isso. Isso é posicionamento, isso é posicionamento. Né? E só mais um,
que foi anteontem. Apareceu uma cliente, eu tenho alguns planos aqui disponíveis e eu não mostro para todos os clientes, porque nem todos pagam o valor. Porque, como não sei, a Leila sabe, eu confundo meus tecidos todos com a D&D, né? Desde que eu conheço a D&D, eu só confundo meus planos com eles. E eu tô aqui com um pano de linho, essa cliente veio e perguntou quanto era o tecido, eu disse que ela ia olhar a notinha, eu ia passar, e ela me pediu para fazer o tubinho. Aí eu cobrei R$60 para fazer esse tubinho para ela. Então, uma pessoa simples, humilde, eu cobrei R$60. E ontem, eu só esqueci o ponto de fazer a observação, que o valor é referente àquele modelo, né? Que geralmente eu esqueço de falar isso e os clientes mudam no meio do caminho e traz outro modelo, e não entende, né? Então, ela chegou aqui ontem toda serelepe, com uma foto de um vestido que ela quer que eu faça naquele pano, porque é um linho algodão, né? E ficaria melhor. E aí eu peguei e fui falar pra ela, eu fiz, olha, foi um ponto que eu esqueci de falar com a senhora. Já que a senhora vai mudar o modelo do vestido, o valor não pode ser o mesmo. Porque agora esse vestido ele vai levar botão e gola. Ela, mas eu achei caro o valor daquele outro vestido. Eu falei, a senhora achou caro? Eu falei, fulano não cobra barato pra fazer a roupa. Aí ela olhou assim, eu fiz, eu conversei com a senhora outro dia, né, que a gente acabou de comprar a filha dela e falei, eu tava falando ontem com a senhora e sua filha sobre valores e não preço. Então, justamente o que a senhora está fazendo agora, às vezes as pessoas veem preço e não o valor. Olha, eu vou fazer um vestido sob medida especial para a senhora com todos os detalhes, a senhora vai vir, né, tirar, fazer as provas até ficar do seu agrado. Então, assim, esse vestido que a senhora me trouxe agora não é R$60, ele é outro valor. Aí ela ficou meio assim, graça, então me diz qual é a diferença. Eu falei, vai entrar botão, que eu vou ter que ir atrás do botão que a senhora quer. Aí ela pegou, se calou, disse que era para eu ver a diferença e falar com ela. Mas eu fiquei chateada comigo porque eu não fiz essa observação, porque eu tenho aprendido, né? Quando a cliente vem e me traz um modelo, eu faço a observação. Se houver mudança no modelo da sua roupa, há acréscimo de valor, né? Ou talvez diminuição. E é isso. Gente, eu já vou falar com a Rosa e com a Soraya que levantaram a mão antes, mas deixa eu só entrar em outro ponto aqui pra gente já continuar. Daqui a pouquinho eu já vou parar tudo e aí a gente conversa mais, a gente vai dando palavras. Não sei se vocês perceberam, eu fixei o Jonathan aqui nas conversas, porque o Jonathan, ele vai acompanhar também. Amanhã é ele quem vai falar. O conteúdo amanhã é ele quem vai dar. Nossa, olha, vocês vão aprender muito com ele também. É uma pessoa que veio realmente para agregar aqui dentro. Então, amanhã a gente vai falar sobre precificação, sobre o que é a precificação em si, como que eu faço isso, eu ganho no tecido, não ganho no tecido, eu ganho na mão de obra, os modelos, que nem a Cris falou agora, muda de um para o outro, né? O John, ele vai falar amanhã um pouquinho sobre isso e sobre ele também, tá bom? 5 passos agora, se eu puder, olha lá, deu joinha. 5 passos que vocês podem anotar, mas também depois eu vou dar também esse conteúdo, para você se valorizar hoje. Então, mais do que teoria, eu quero que vocês saiam daqui com um projeto de pessoa. Quero que você mude realmente o seu pensamento. Então, primeira coisa, pare de dizer que você faz de tudo. Você não faz de tudo. Escolha uma especialidade para você. Não dá para você continuar sendo a costureira que faz de tudo um pouco. Quem faz de tudo um pouco, na realidade, não faz nada bem feito. Então, seja especialista. Quando alguém lhe pergunta assim, qual a sua especialidade? Com que você trabalha? Você sabe, assim, qual o impacto? Porque essa resposta vai impactar quem está te perguntando. Hoje eu estava em um churrasco com a minha prima, pessoal. Aí alguém falou assim, ela faz roupa. Aí a moça falou assim, faz? Como que é? Aí eu fui explicar pra ela. Ela falou assim, nossa, eu já fiquei com vontade de fazer roupa só de você falar. Então isso, a forma como eu falo vai impactar. Então para de dizer que faz de tudo. Não, eu não faço de tudo. Tem cliente que manda mensagem assim, você pode arrumar essa bolsa? Não, meu filho, eu não sou sapateira, eu não sou tapeceira, eu sou costureira. Não, então não faço. Tem algumas coisas que eu não faço mesmo. Melhore, segundo ponto, melhore sua apresentação nas redes sociais. Você precisa se dizer fotos boas, descrição profissional. Gente, eu não uso muito, mas assim, o ChatGPT tá aqui pra isso. O ChatGPT hoje existe pra isso. Quem não usar IA, ChatGPT, por exemplo, o esposo do Jonathan, ele já me ensinou como eu tenho que, como é que fala? Não é criar minha IA, tem um negócio lá no Instagram que é um IA. E aí você precisa... Como é que é, Jonathan, o nome que se dá? Eu tenho que treinar. Treinar a minha IA, é isso, né? Eu preciso treinar. Gente, eu tô treinando uma IA pro Instagram.
Mas não é que meu Instagram vai ser só por IA, não é isso. Mas é para me ajudar, que eu tenho muita mensagem para responder. Então, pelo menos para me ajudar. Então, vídeos curtos com processo, já falei 1000 vezes. Gente, faça vídeo do antes e do depois. Gente, eu acompanho vocês, de verdade. Eu acompanho o perfil de vocês, eu vou lá, eu entro, fulana, entrou em contato comigo, Cristiane entrou em contato comigo, eu vou lá no perfil dela, eu vejo quem é a Cristiane. Ela é uma vitrine, ela precisa estar com o Instagram dela, ó, tinindo, maravilhoso para as clientes verem e falar, poxa, é uma profissional. Terceiro ponto, aprenda a falar de valor. Tire a palavra preço do seu serviço. Não é preço. A gente fala de precificação, mas não é preço. É valor de serviço. Quando eu começo a falar de valor, o meu cérebro entende que eu estou me valorizando. Aí começa o processo da valorização. Quarto ponto, atualize seus valores com segurança. Sabe? Então comece pelos serviços assim que você domina. Aqueles que você sabe o que você está fazendo. Sabe? Então, diante do seu cliente, você não pode ficar com achismo. Eu acho que esse COIS dá pra gente ajustar. Não. Eu vou realizar o serviço assim, assim, assim. É um especialista que está falando. É alguém que entende do trabalho. É como um engenheiro. Contrata um engenheiro para fazer uma planta de uma casa, uma obra, e ele vai falar, olha, eu acho que aqui vai 2 metros. Não. Ou você me fala quanto que é de verdade, ou não tem como eu fechar com você, cara. Então, assim, nesse sentido. Quinto ponto, reafirme a sua autoridade. Use frases. Gente, existem frases que a gente usa que dá um clique no cliente. Às vezes ele fala assim, nossa, tá caro. Aí você responde ele, caro comparado a quê? Quando você pergunta pra ele, comparado a quê? Ele vai ir pro campo de reflexão e vai pensar, comparado a quê? Tá caro comparado com a outra fulana que cobra mais barato? Tá caro comparado com os... Tá caro. Ele vai pensar no porquê que tá caro também. E aí você desenvolve com ele um diálogo, né? Ou você fala, por exemplo, esse tipo de acabamento exige mais técnica, mais tempo, mais habilidade. Por isso o valor acompanha a qualidade desse serviço. Então você usar frases de que você vai impactar o cliente, para que você realmente... você possa mudar, sabe? Mudar, porque, gente, olha, cobrar barato, tem um monte de gente cobrando barato. Tem um monte de gente cobrando barato. Então, o que vocês precisam saber aqui como pilar? Pra gente fechar aqui, e aí eu vou abrir pra gente poder conversar mais um pouquinho. Mas o que vocês precisam saber e sair daqui? Mentalidade empreendedora. Se você não se vê como empreendedora, você automaticamente vai se ver como um quebra-galho. Você vai viver quebrando galho de cliente. Hoje mesmo um cliente falou pra mim assim, ô Leila, você tá atendendo hoje? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, nossa, poxa, era o único dia que eu tinha. Aí eu falei, cara, você me deixou na mão 3 vezes. Eu te esperei 3 vezes depois das 18 horas e você não veio nem um dia. Aí ele falou assim, não, mas eu gostaria muito do seu serviço. Aí eu falei assim, então hoje ou eu não vou te atender mais. Eu fui bem assim com ele. Aí ele falou, estou indo aí agora. Aí ele veio, atendi. Então assim... Ou você não tenha medo de se posicionar. É claro que eu não falei, cara, não sei o que, não. Eu falei, olha, eu te esperei por 3 vezes. Fiquei te esperando depois do meu horário de atendimento. Expliquei pra ele a situação. Aí ele se compadeceu também. Ele falou, não vou hoje. Então, sabe, a mentalidade empreendedora é você pensar como dona de negócio. Eu não tenho, não é um quarto de ateliê. Não, eu tenho um ateliê de costura. Independente se é no quarto, se é no fundo da minha casa, como é o meu, por exemplo, se é na garagem, não interessa. Eu tenho uma empresa. Ponto, isso basta. Segundo ponto, especialidade. Tenha foco, minha gente. Tenha foco. Deixa claro para o cliente o que você faz de melhor. Terceiro, comunicação. Se comunique com o seu cliente. Fala com confiança. Tem gente que fala assim, Leila, eu queria falar como você. Não, você não vai falar como eu. Você não vai conseguir ser igual. E eu não quero que seja igual a mim. Você precisa falar como você fala, com a sua personalidade, com o seu jeito único. É como você fala, mas com autoridade. Olha, eu sei do que eu estou falando. Tem gente que fala assim, Leila, você é um vício. Eu começo a assistir os seus vídeos, eu não quero parar. Porque tem autoridade. Entende? E eu assim, hoje, antigamente eu falava, não, eu não gosto dessas coisas. Não, hoje eu reconheço. A Leila tem autoridade. A Leila é uma influência de costureira. Eu tô influenciando o mundo de costureira, gente. Que estão se valorizando. Como eu fico feliz com isso. Vocês não têm noção de como eu fico feliz. Então, imagem profissional, se apresente com postura. Gente, passa uma maquiagem na cara.
Fica bonitinha. Não acorda descabelada e vai atender cliente, não, pelo amor de Deus. Eu vou fazer uma live com a Gobete. Vou chamar a Gobete pra fazer uma live. Gente, pra ela falar sobre isso. Porque maquiagem, o mínimo que você passa no seu rosto, já dá outra vida. Sabe? Já é outra coisa. Um brinco mais bonito que você coloca. O Luiz mesmo, ele ficou falando comigo o dia que eu tava na casa do Jonathan. Aí o Luiz falou assim: Leila, eu só consigo olhar pra joia do seu pescoço. Porque tava tão brilhante. Aí eu falei assim: poxa, e eu não gosto disso. Aí ele falou assim: não, mas essa é você. Você também trabalha pra ter as coisas boas. E eu falei assim: não, é verdade, eu preciso mostrar mais isso também. Porque eu trabalho pra ter coisas boas também. Então, assim, imagem profissional é tudo. Então, como que o cliente te vê hoje? Ele te vê como uma costureira desleixada? Como uma costureira que anda sempre arrumada? Como eu falava lá no começo. Fui no mercado, encontrei cliente. Saí na rua, encontrei cliente. Fui não sei na onde, encontrei cliente. Gente, a todo tempo eu tô me relacionando com pessoas. Eu vou sair com a cachorra na rua, encontro clientes em potencial. Falo sobre o meu trabalho. Então, eu preciso estar sempre... Não é que eu vou andar 100%. De domingo mesmo, você vai me encontrar de pijama no meio da casa. Mas eu não atendo cliente e não saio de domingo assim também. Precificação. Cobra o justo. Explica o porquê que você está cobrando aquilo. Para que você não saia no prejuízo. Então, isso daqui é mais uma reflexão. É aquilo que eu trabalho. Vou começar a trabalhar, na verdade, no lucro certo na costura. Não estou vendendo curso, porque esse curso já fechou as vagas, viu, gente? Não estou aqui vendendo nada. Tá? Eu me propus a fazer isso daqui com vocês, porque realmente eu vi lá no Instagram, o dia que eu tava falando sobre isso, assim, choveu de mensagens, o dia que eu tava indo pra casa do Jonathan, de pessoas falando: Leila, como se posicionar desse jeito? Como enfatizar? Eu falei assim: gente, eu vou ter que abrir uma reunião com essas costureiras pra gente conversar. Porque a gente precisa falar sobre isso. Eu queria convidar, rapidinho, antes da Rose e da Dai falar, queria convidar o Jonathan pra ele dar uma palavrinha em cima do que ele escutou aqui, falar alguma coisa que ele queira falar, e convidar vocês também para participarem amanhã, porque amanhã vai ser o complemento de hoje. Então o Jonathan vai falar um pouquinho aí. Fala para nós, Jonathan. Tá, estão ouvindo aí, meninas? Tá ouvindo? Super bem. Tudo bem com vocês? Ó, tô gostando, hein? Todas vocês, pelo menos as que falaram aí, estão todas de parabéns, né? Sabendo se posicionar. Fiquei muito feliz em ver as que falaram aí, pelo menos as que falaram, que foi a que deu para ver, sobre a questão de posicionamento. Vocês estão acompanhando a Leila, estão aprendendo, estão de parabéns. E tudo que eu acompanhei até agora realmente é o que acontece. É o que tem acontecido demais. Acontece comigo, e olha que eu atendo muitas pessoas aqui também. Pessoas querendo colocar preço, pessoas querendo colocar valor no nosso trabalho. Costureiras que não se valoriza. Quando eu falo que não se valoriza, é nessa questão de precificação também, mas na questão de aparência também, na questão de posicionamento, em questão de como você se apresenta para os seus clientes, porque todas as vezes que você se apresenta para o seu cliente, a primeira coisa que ele vai ver é a sua aparência, né? O jeito que você está vestida, o jeito que você conversa, tudo isso. Aí na hora que você vai falar o preço, ele já vai estar esperando algo mais ou menos relacionado com aquilo que ele está vendo ali. Exato. Porque vocês já ouviram falar que a primeira impressão é a que fica. Todas as vezes que eu entro num lugar, eu falo isso pra Leila, e eu acho que isso é verdade. Todas as vezes que você entra num lugar, que naquele lugar você olha aquele ambiente, e aquele ambiente aparenta riqueza, ali mostra um lugar que você fala assim: esse lugar não vai ser barato, o atendimento aqui não vai ser barato, porque o lugar já está passando isso para aquele cliente, ele já vai entrar ali entendendo que ali não vai ser algo barato. Então a aparência conta muito. Primeiro de tudo, a primeira impressão é que vai ficar, é a aparência. Então, nesse quesito, principalmente nesse quesito, vamos tentar o máximo que a gente puder. Como que a gente atende costura estando bem arrumado? O Jonathan aqui, eu tenho os meus dias. Eu atendo só de segunda e sexta. Então, todos os meus clientes, eu tento colocar todos eles na segunda-feira e na sexta-feira. Então, na segunda-feira e na sexta-feira eu vou estar bem arrumado. Então, esse dia eu quase não costuro, uma coisinha ou outra, porque eu vou só atender. Então, eu consigo, todas as vezes que eu vou atender clientes, eu consigo estar bem arrumado, bem apresentável. Eu já deixo o meu material tudo lá na sala de atendimento, tudo que eu vou usar, para não precisar vir correr no ateliê, voltar para lá correndo. Então, eu já deixo tudo pronto, tudo preparado. Aí ali eu atendo o cliente com calma. Eu também marco hora. Eu não sei se vocês têm esse costume.
porque igual a Leila falou, a minha especialidade é roupa sob medida. Só que com isso eu já ofereço consertos. Então eu já deixo tudo preparado ali, eu marco o cliente, eu não atendo o cliente se não for com hora marcada, porque isso gera valor. Porque eu não sei como que funciona para vocês, mas pelo menos para mim aqui, isso dá certo. Eu sempre atendo com hora marcada, mesmo que se for para conserto. Eles me procuram pelo WhatsApp, pela bio do Instagram, tá lá no WhatsApp tudo certinho, então eles me procuram, eu marco hora, marco horário, justamente para mim me apresentar para eles de uma forma bem apresentada, de uma forma assim, que eles vão olhar e vão dizer, olha, esse costureiro ele realmente entende o que ele está falando, bem apresentável, então ele já espera algo que vai sair dali que não vai ser muito barato, né? Então tudo isso que a Leila tem falado, tudo isso que ela tem falado aqui, pelo menos hoje, eu entendo que é algo para acrescentar na nossa profissão, como valorização do nosso trabalho. Mas, pelo que eu vi até agora, vocês estão de parabéns, né? Pelo menos as que falaram até agora. A Leila tem feito um ótimo trabalho com vocês, meninas, parabéns. E continue assim, não deixa ninguém desvalorizar seu trabalho. Ah, tá muito caro. Eu também sou assim, tá muito caro, mas meu preço é esse. Eu explico o porquê que tá esse valor, o que eu tenho que fazer. Igual eu sempre dou o exemplo de troca de zíper, que é um clássico, né? Eles já vêm até a gente querendo trocar zíper e eles esperam, sei lá, acho que é uma coisa de R$15, né? Quando eu falo assim, o meu valor aqui na minha região, na minha cidade, uma troca de zíper é R$40. Aqui é onde eu moro, eu não sei onde vocês moram. Aí eles falam assim, nossa, mas por quê? Aí eu explico, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que retirar, desmanchar a frente todinha da calça, não é só tirar o zíper e colocar outro no lugar. Aí eles falam, tá, aí eles entendem, mas eu não diminuo o meu valor, não diminuo o seu valor. Não dê ouvidos, tá muito caro, vou procurar outro. Aí você fala, então, fique à disposição, mas se por acaso você quiser voltar, volte, eu vou estar aqui, vou te atender do mesmo jeito. Mas é isso, gente. Não deixa ninguém desvalorizar seu trabalho, vocês estão de parabéns, tá bom? E amanhã, aqui, a gente vai, eu e a Leila, vamos fazer uma aula sobre precificação, realmente precificação. Hoje ela está falando sobre valorização. E precificação é outra coisa. Acho que vocês já estão entendendo mais ou menos. Sobre precificação, sobre modelos, igual a nossa amiga aí falou, sobre já explicar para o cliente que esse modelo é esse valor por causa disso, disso e disso, né? Então, a precificação, amanhã é sobre precificação, como que eu faço, como que eu trabalho, porque aqui eu faço roupa sob medida. E o meu ramo aqui é moda festa. Então, eu faço festa e noiva. E roupa sob medida. E eu tenho tudo precificado, tudo que eu gasto, desde o mapeamento, tudo certinho, então tem que fazer a conta tudo certinho para vocês não saírem perdendo e sair no lucro. Porque a gente tem que lucrar com a nossa profissão, né? Então amanhã vai ser sobre isso, eu espero todos vocês aqui, tá bom, gente? E é isso. Parabéns para todas, muito obrigado, tá bom? Gente, de tudo que vocês ouviram, eu queria que vocês fossem abrindo o áudio, uma de cada vez, assim, né? Pra gente poder ter uma conversa boa, tá? Eu vou dar primeiro a voz ali pra Rose e pra Soraya. Não tinha levantado a mão? Ela não quer mais falar? Quer falar ainda? Ah, então ela quer. Então, eu vou dar a voz primeiro pra Rosa e pra Soraya, que elas levantaram a mão por primeiro. E eu queria que vocês, sim, fossem falando realmente o que vocês entenderam de posicionamento, assim, de forma breve, para que todo mundo que queira falar, consiga falar, tá? Então, de forma breve. O que vocês entenderam de posicionamento, quando que vocês irão se posicionar? É hoje, é amanhã, é daqui 1 ano, 2 anos? O que isso muda na vida de vocês? Faz sentido pra vocês isso daqui? Tudo que eu falei aqui faz sentido? Ou eu tô falando asneira, é bobagem? Eu quero que vocês me dêem agora esse feedback, porque é importante também, né? Então, falem, podem ser sinceras, gente, tá? Eu não ligo, vocês podem falar o que vocês quiserem, que eu não ligo, não se preocupem. Vai, Rosa! Ô Leila, o que eu vou falar agora, talvez fosse o caso para a aula de amanhã, né? Diga aí. Mas mesmo assim, eu vou falar. Eu essa semana fiz um vestido sob medida. E eu coloquei, quando a cliente me ligou, perguntando, ela mandou a foto perguntando por quanto eu fazia uma peça daquela. Eu não sabia de quanto que era o tecido. Então eu falei assim para ela, eu vou pesquisar o valor do tecido e te falo. Então eu fui na loja ver o tecido e aí eu joguei lá na planilha, coloquei o valor do material, coloquei tudo direitinho lá
e coloquei algumas horas a mais do que o que eu achava que podia ser. E aí eu passei o valor para ela. Menina, eu vou te falar, o vestido da mulher caiu como uma luva, não teve nem prova. Olha! Aí ela me pediu um desconto, Leila. Aí eu dei o desconto porque eu tinha passado um valor para ela, já visando, porque ela é de outra cidade. Ela mandou a foto e eu pedi a ela para tirar uma foto do corpo dela para eu ver mais ou menos como ela era, porque eu tava falando que ela influenciei. Agora, se essa mulher é gorda, se essa mulher é feitida, se essa mulher e um vestido de bolo e tudo. Aí eu disse, tu manda uma foto do teu corpo para eu ver mais ou menos. Aí ela pegou, mandou a foto e eu fiz. E depois ela mandou, rosa, a roupa ficou perfeita, só a alça mesmo, que eu não coloquei o regulador, coloquei a alça comum. Aí ela preferiu botar o regulador para ela regular pra cima para baixo. Ô, mãe, me dá mais água? Eu coloquei o preço. Tô com a garganta inflamada. E depois que estava pronto, que estava tudo ok, eu dei um desconto para ela. Eu perguntei se ia passar no cartão ou se você vai passar no dinheiro. Aí ela falou que ia fazer o quê? Aí eu dei um desconto para ela de 10%. Sim. Tive como dar o valor do desconto sem perder. Leila, vou falar para você. Fiquei muito feliz. Olha! Por quê? Eu disse, poxa, quando na minha vida que ia ser desse jeito? Que a maioria das vezes eu comia raiva. Porque quando eu entregava a peça, que mexia daqui, mexia dali, mexia daqui lá, e eu via que eu cobrei o preço que não valeu. Entendeu? Aí eu disse, ah, meu Deus do céu, que maravilha. A menina foi também, como diz minha cunhada, vai de corpo, vai de... Como é que tem gente que é assim? Nem precisa de muita prova, mas tem gente que mexe daqui, mexe dali, mexe daqui lá. Dá muito trabalho, mas ela foi assim, ó. Ela mandou o mototáxi vir aqui em casa, pegar a peça para experimentar. E eu mandei pelo mototáxi. E ela me ligou só para dizer, ó, eu vou aí só para meter essa alça, mas nossa, ficou perfeito. Que bom. Foi muito bom, viu? Que bom. Fiquei muito feliz com a família. Que bom. Fico feliz em saber, viu, que tá caminhando. Soraya, minha querida. Oi, então, gente, só para complementar, assim, eu achei de super importância o que a Leila falou, né? A questão de até a aparência da gente importa. E de uns tempos para cá, até isso a gente tem que ir mudando, né? Porque as pessoas às vezes chegam aqui no seu local de trabalho e te encontram um pouco desarrumada, então ela quer que você faça o preço que elas querem, né? Então, assim, deu para entender bem o que a Leila falou, que é a questão da aparência que importa, assim, e o valor, né? Que a gente também tem os nossos custos, os nossos gastos, então, assim, a gente tem que colocar tudo isso. Então, assim, é uma mentalidade que a gente tem que mudar, né? Não é fácil, porque às vezes a gente acha que é só ir lá e costurar, e não é. As pessoas mesmas acham isso, né? Então, assim, tem que vir aqui e anotar. Esse tempo com a Leila, eu tenho aprendido, assim, que tem que pôr no papel, né? Se não for pro papel, não vai dar certo, né? Teve uma costureira que me ligou, aí ela falou assim, ela me ligou pelo WhatsApp, aí eu atendi, aí eu falei, oi, e ela falou assim, Leila, eu estou impactada. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí ela falou assim, eu fui colocar tudo na planilha e eu não tinha noção do quanto que eu estava perdendo. Gente, ela ficou chocada, porque ela falou assim, nossa, agora colocando o valor ali da minha água, né? Ela falou assim, ó, hoje aqui eu gasto R$80, aí eu coloquei R$40 de água. Ela foi colocando um valor simbólico ali. E aí ela falou assim, mesmo colocando um valor simbólico, eu percebi que eu tava perdendo muito, porque eu não colocava isso no orçamento. E sempre no final do mês, o dinheiro só lá de pagar as contas. Pagava todas as contas e não ficava com nada. Aí eu falei assim, é pra você ver. Quando a gente olha pro nosso ateliê como uma empresa mesmo, eu começo a ter uma mente empreendedora. E aí eu falo, poxa, agora eu preciso começar a caminhar. Eu preciso agora conquistar esse espaço de valorização do meu cliente. Entende? Então, assim, isso impacta bastante, né? Verdade. Eu tô nesse processo ainda, né? Admito, tô nesse processo ainda de anotar, de aprender, né? Tô começando agora também. Então, assim, tudo é muito novo. Então, tudo que vocês têm passado aqui, a gente tá absorvendo, pelo menos pra mim, eu tenho absorvido bastante. Acompanho a Leila todo dia, já corro lá, já quero ver a Leila. Pode ser. Que bom.
Obrigada. Imagina. Cadê a Dai? A Vanessa, eu já falo com você, viu? A Dai agora. Vai, Dai. Ei, Leila, aqui eu fiquei observando também que, às vezes, o nosso desvalor em questão de preços, né? Quando você muda, causa um impacto nas pessoas, mas é bom que, assim, se a gente causa um impacto bom, porque, assim, as pessoas, às vezes, elas gostam do nosso trabalho, nos admiram e não querem pagar, né, por esse trabalho. E, assim, eu tô me adaptando, assim, desde que eu peguei também a planilha e tenho conversado com você, eu tenho, tipo assim, eu tenho me posicionado e também até aquela questão de as pessoas trazem bolsa, a gente faz e fica, ó. Aí esses dias eu tava com a bolsa, já tem uns 3 anos que a bolsa da cliente tá lá. Aí eu passei por ela e falei assim, aqui, sua bolsa tá lá na loja. Se caso você não for buscar, ou eu vou doar as suas peças, ou senão você passa lá e pode pegar, porque tá me ocupando espaço. Aí eu fui sair e fui embora. Aí quando foi no outro dia, ela foi na loja, me pagou e pegou a bolsa. Aí eu falei assim, olha quanto tempo que tava lá, quer dizer, eu vi ela pessoalmente e tipo assim, cobrei ela, né? E deu certo. Então, tudo isso que a gente tem feito, colocado, que assim, prático que você falou, é o que tem causado um impacto maior até no nosso financeiro mesmo. Uhum. Porque serviço empacado, né? Às vezes fica o serviço empacado e você fala, gente, eu tô com um caso aqui seríssimo, que é de uma senhora, ela me passou o telefone errado. E não tem WhatsApp, não tem telefone, eu não sei. E aí ela veio a primeira vez, fez os vestidos, pagou e levou. Dessa vez ela deixou os tecidos, só que eu não consigo contato com ela. Eu falei, uma hora a dona Eliana vai vir, porque ela não é esse tipo de pessoa. Mas uma hora ela vai vir. Então tem gente que é. Hoje mesmo, ontem, mandou mensagem a uma outra cliente. Ela falou assim, Leila, eu estou passando por um momento difícil aqui na minha casa financeiro. Não fui buscar as roupas ainda, porque não é porque eu não quero, tá? Eu não abandonei minhas peças. Mas é porque ela me acompanha na rede social. Gente, o povo fala assim, Leila, você faz vídeo com a roupa dos seus clientes. E daí? E daí? Meus clientes me acompanham, meu amor. Sabe assim, eles veem as minhas coisas. Leila, eu vi a minha roupa na rede social. Achei tão legal a forma que você falou. Gente, eu não faço nada escondido, não. Então os clientes veem o que eu faço. Tem cliente que fala assim, nossa, eu só faço ajuste com você porque você fala mesmo. Você não tem medo de falar e você fala que cobra o valor mesmo e eu pago com gosto. Eu falei assim, é isso mesmo, continue pagando com gosto. Então assim... Não sei o que acontece com vocês. É porque... Pode falar. Aqui, não sei se acontece com vocês, porque comigo acontece muito. Quando o cliente é meio aquele que gosta de aborrecer, parece que tudo que você faz fica ruim. Agora, quando é um cliente bom, você faz a roupa igual ela tá falando, cai como uma luva, assim, que você fala assim, meu Deus, parece que você adivinhou o corpo do cliente. Com certeza, é desse jeito. Agora, Gente... quando é aquele cliente que parece que gosta de causar, gente, parece que nada que a gente faz. Nada deixa ele bem. Gente, ó, a gente tá indo agora aí, tá quase finalizando a reunião. Deixa a Vanessa falar um pouquinho agora. Vai, Vanessa. Abre o áudio. Pra gente já ir finalizando. Cadê ela? Saiu, Vanessa? Vanessa Maria tá aqui. Não, vou dar a vez pra outra pessoa. Opa! Aê! Boa noite. Boa noite. É que eu tava gritando e não tava vindo o áudio. Diga. Então, o que dizer? Essa trajetória de 4 meses, né? Vai fazer 4 meses que eu tô com o meu ateliê. Pouco tempo. Eu também estou na área da costura também faz pouco tempo. Certo. Total aí tem 6 anos e pouco. Mas agora trabalhando por conta tem 4 meses. E são várias histórias. Eu tô ficando doidinha já. Em relação à precificação e o que fazer, assim, eu já não tô pegando, assim, todos os serviços que entram, eu já não tô conseguindo realmente... Vanessa, faz macacão? Não faço. Vanessa, faz tal coisa? Não faço, porque realmente não vai dar mesmo para pegar. Eu estou focada bastante nos ajustes de roupa, graças a Deus. Eu acredito que vai ser o meu forte. Eu nem sabia o que ia ser meu forte, porque eu gosto de fazer vestido, mas eu preciso ver o que as pessoas precisam. Exatamente. Você já sacou o que é ajuste de consertos. Sim, é o que tá me tá deixando assim, que tá entrando, sabe? Bastante ajuste de roupa. E em relação a você passar o preço do cliente e ele achar que tá caro, isso realmente vai acontecer. Eu também, esses dias eu fiz um orçamento de um vestido de festa para fazer barra. E aí eu cobrei ali, né, que era bastante barra, o vestido era 8 metros, né, de barra, não sei quanto que é aí na região de vocês,
aí eu falei pra ela que seria 150 pra mim estar fazendo aquele tipo de barra, porque era muito grande e não dava pra fazer menos, porque ia dar um trabalho danado. Enfim, aí ela achou caro. Uns vão achar caro o seu serviço, outros vão pagar, e assim. E segue a vida. Hoje eu tô cobrando, por exemplo, R$40 pra fazer a barra em um vestido godê, porque dá muito trabalho. O vestido godê, gente, eu desmancho a bainha ali, às vezes eu deixo pendurado de um dia pro outro, desce as pontas, eu aparo, aí vou lá, faço as medidas do corpo da cliente. Então eu cobro 40 por metro. Se é uma peça de 8 metros, vai sair a barra, não vai ficar por menos de R$300. E sem choro nem vela. Sem choro nem vela. Ainda tá na promoção sem saber. Eu vou cobrar 150. Exatamente, entende? Então, assim, a gente leva muito isso em consideração. É que, assim, hoje aqui, por exemplo, é muito raro a gente pegar um vestido com 8, 10 metros de barra. A não ser que a gente faça o vestido. Aí ele vai sair com desenho de barra, mas é porque a pessoa já quer algo específico, né? Agora, assim, do mais, moda festa já é mais básico. Mas amanhã o Jonathan vai falar sobre precificação, ele vai falar, principalmente ele falar, gente, porque ele mexe com moda festa. E ele tem uma coisa super legal que dá muito certo pra ele. Quem sabe dá pra vocês também, que é fazer o que ele faz lá no ateliê. Eu achei muito interessante. Talvez eu adote essa técnica dele aí de ateliê um dia, um futuro longe, sabe? Mas é algo que eu fiquei pensando. Eu falei, gente, olha, daria certo fazer isso estrategicamente aqui na cidade, daria muito certo. Porque o que mais tem é casa que faz aluguel. Mas não tem costureira que faz a roupa e aluga, né? Então o John vai poder falar um pouquinho disso também, porque eu achei fantástico isso daí. Muito fantástico mesmo. Meninas, olha, a questão da precificação sempre deixa claro para os seus clientes que tem diferença, por exemplo, nas barras. Toda vez que você for falar de preço, você fala, se for um vestido comum é tanto, mas se for um godê vai ser outro tanto. Nunca fala é tanto na barra, sempre deixa essa diferença para eles entenderem. E todas as vezes que vocês forem passar preço, na hora de falar assim, ó, não sei como que vocês mandam seus clientes falando que isso está pronto. Eu sempre entro em contato com eles através do WhatsApp ou da rede social, do Instagram, no caso, e lá eu já deixo o relatório especificado o que eu fiz. Por exemplo, na troca do zíper, que é o mais comum, na troca de zíper, relatório de serviço, aí eu deixo lá, abro 2 pontos e escrevo o que eu fiz para mim ter feito a troca do zíper. Aí eu falo, depois da lista do que eu fiz na roupa dele, que não tá lá na troca de zíper, não tá somente troca de zíper, valor tanto. Eu coloco lá, troca de zíper, serviço realizado. Aí lá no serviço realizado eu especifico tudo que eu fiz para trocar esse zíper. Então eu deixo um texto grandinho assim para ele entender o que eu fiz. Aí lá no finalzinho eu coloco o valor. Ele nem questiona, ele já vai ver o que eu tive que fazer para trocar aquele zíper. A mesma coisa na barra. Então todas as vezes que você for precificar ou mandar para o seu cliente, sempre deixa igual na questão dos modelos. O modelo de um vestido é tal. Todas as vezes que alguém entra em contato comigo perguntando de valor, a pessoa fala assim, quanto é para fazer um vestido? Aí eu falo assim, você tem alguma foto do modelo que você quer? Eu falo desse jeito. Aí ela me manda uma foto. Aí eu falo assim, se for este modelo, vai ser entre tanto valor a tanto. Eu nunca falo também um preço fixo. Eu deixo uma média e ali eu falo, e a depender do tecido. Também eu já deixo claro. Então, ele já vem ciente aqui no meu ateliê que vai mudar muita coisa. Até a gente chegar no final do produto, o valor vai ter mudado totalmente. A depender do tecido, a depender do modelo. Uhum. Eu já deixo também bem claro. Se for esse modelo, é entre tanto e tanto, a depender de tamanho. Aí eu sempre deixo claro. Aqui a gente vai conversar melhor, você vai entender. Então, essa diquinha sempre deixa bem claro, assim, ó, vai ter diferença. A barra comum é tanto, barra de vestido godê é tal, barra invisível, que dá mais trabalho ainda, e a maioria das pessoas prefere fazer na máquina, que é mais rápido, mas se a gente tiver que pegar numa agulha, igual a Leila estava ensinando a fazer uma barra invisível esses dias, né? E não é muito, eu não gosto. Também não, eu gosto de máquina. Então já é outro valor, sempre especifica, deixa bem claro pro seu cliente, ó, a barra comum é tanto. Mas a do vestido godê é tanto, sempre deixa isso bem claro, pra ele entender que tem diferença. Quando o cliente entra em contato comigo, ele fala, Leila, quanto que é a barra? Aí eu falo, depende da barra. Aí ele fala, barra jeans, eu falo 50. Aí ele fala, e outro tipo de barra? Assim, a partir de 40. Então a minha barra, então assim, ou então, Leila, quanto que é o seu serviço? Né? Assim, depende do serviço. O preço mínimo, R$15, que é o botão. R$15 é o botão. Então vai subindo. Eu tenho o preço mínimo no meu ateliê. Eu tenho que ter um valor mínimo, porque se eu não tiver um valor mínimo, vira casa de mãe Maria Joana. E não pode ser casa de mãe Maria Joana. Tem que ter preço mínimo. Tem que ter o mínimo e a média. Você fala assim, ó, a média vai ser tanto.
a depender do tecido, a depender do modelo, você cada pessoa tem a sua peculiaridade, né? Tem pessoas que estão um pouquinho mais avantajadas, né? Então vai mudar muita coisa. Então deixa isso bem claro para o seu cliente. Não tenha medo, porque eu sempre falo, eu prefiro costurar, fazer uma barra a R$100 do que fazer 10 barras a R$10, entendeu? Você vai ter muito trabalho para ganhar a mesma coisa. Ou seja, nem que você tenha poucos clientes, mas que te valoriza e que te paga o justo, do que ter 1000 clientes e viver escravizado, entendeu? O mal dos costureiros do nosso país, do Brasil principalmente, é isso. Costurar a base da escravidão, sabe? Trabalhar fio a fio e viver sem ter momento com a família, sem ter um final de semana, para ganhar no final do mês um salário mínimo. E a gente, é igual eu sempre falo, eu sempre deixo isso bem claro para todo mundo, se não for os costureiros, não existe design, não existe estilista, não existe roupa. Então a nossa profissão, as pessoas têm que olhar pra gente e ver o que eles vêem no médico, o que eles vêem no design de moda, no estilista de moda. A gente tem que se valorizar. Então a gente mesmo tem que fazer isso. Exato. Aqui, dá um exemplo do detalhamento que você faz, porque, igual você falou, o trabalho que você faz. Porque às vezes a gente até fica assim, a gente sabe o que a gente fez, mas às vezes na presença do cliente, às vezes a gente nem consegue fazer isso. E você dando um exemplo, de repente isso pode mudar para nós também. Exatamente. Boa, Daiane. Gostei da sua colocação. Isso é pra mim ou pra ele? Pra ele. É pra você, Jonathan. Abraça que a causa é tua. Pra mim, um detalhamento do que, mais ou menos, você fala? Vamos supor, você falou lá no... Você falou assim que quando você executa um serviço, você manda detalhado. Aí eu queria que você desse um exemplo pra gente, porque às vezes a gente fica constrangido, às vezes, de falar isso pro cliente. Gente, para com essa paranoia de constrangimento. O cliente constrange a gente, às vezes, com o valor que a gente passa. Igual outro dia eu fiz duas bermudas pro rapaz, coloquei botão, refiz os bolsos dele, eu cobrei R$140. Ele falou assim, nossa, eu achei que você ia cobrar uns R$70. Eu falei, meu filho, eu desmontei sua roupa toda pra fazer ajuste de corte. Eu botei pra você, preguei seus bolsos, você queria que eu cobrasse quanto? Tá certíssimo. Você fez o detalhamento aí agora. Detalhamento que eu falo isso, relação de serviço, uma coisa técnica mesmo. Você acabou de fazer um detalhamento do que você fez. Pega tintim por tintim. Assim, ó, desmanche de costura, retirada vou dar o exemplo do zíper que é mais fácil. Desmanche da frente do cós, retirada do bico do cós, retirada da vista, retirada do zíper, reposicionamento da vista, você vai falando tudo. Recolocação do zíper, ponto da frente, aí você coloca o uso da linha que você usou, uso de linha de press-ponto, o valor da linha não precisa ser colocado ali. Nunca coloque o valor de tecido e nunca coloque o valor de linha no seu detalhamento para cliente, porque eles não podem, porque cliente acha que a gente vende tecido. Eles acham que a gente vende linha e tecido. Não, a gente vende a nossa mão de obra. Então, o detalhamento é isso, faça isso, deixa um texto bem cheio, mesmo que for uma barra. Para você fazer uma barra, não sei se todas fazem, mas a maioria pega, vai lá, passa, passa, corta, passa de novo para deixar as duas dobras, dá um jeito e faz esse detalhamento bem técnico. Usa um chat GPT, igual a Leila acabou de falar, não tenha vergonha de usar, use mesmo. Se ficar muito técnico, dá uma mudadinha lá, mas deixa um texto bem cheio, para ele entender o tanto de coisa que você faz para fazer uma barra, para trocar um zíper, para trocar um pós, para fazer um ajuste. Ó, igual o pence. As pence como, tem como você apertar aqui para mim, fazer uma pence? Aí eu já explico pro meu cliente que as minhas pence custam tanto porque eu faço isso. As minhas pence eu tenho que abrir o pós e deixar elas todas embutidas, porque eu não gosto de fazer pence que fica mostrando, sabe? Aí eu falo pra ele, você quer do jeito mais fácil, que será esse valor, eu já explico pra ele. Ou você quer esse jeito, que vai ficar mais bonito, tudo embutido, ninguém vai ver que sua calça foi mexida, vai ficar mais bonito, mas o valor vai ser tanto. Ele sempre prefere um valor mais caro. Nunca falei caro, também, sempre alto, o valor mais alto, ele sempre prefere isso. Aí eu detalho para ele tudo que eu fiz ali, mas deixa essa relação de trabalho bem técnica e bem cheia, que aí ele não vai ter o que reclamar. Ó, um exemplo, uma cliente, para vocês terem ideia, ela ficou até envergonhada, uma cliente falou assim para mim, porque ela tinha trazido uma sacola de roupa para mim, fazer conserto, eu fiz, ficou tanto. Mas foi a primeira vez que ela veio, então eu dei um desconto para ela, especifiquei que o desconto estava sendo porque ela estava vindo me procurar a primeira vez. Aí depois ela veio de novo e ela me trouxe a mesma quantidade, eu falei o valor para ela.
Aí ela pegou e falou assim, nossa, mas da outra vez ficou tanto, por que dessa vez ficou tanto? Nossa, eu achei que ficou muito elevado. Aí eu deixei ela tão desconcertada, porque eu falei assim pra ela, eu expliquei pra ela o porquê, e eu falei pra ela assim, mas me diz, qual é o valor justo que você acha que eu mereço? Você acha que ela teve coragem de falar o que ela estava pensando? Ela não teve coragem de falar o que ela estava pensando. Mas tem alguns que têm coragem. Fala assim, eu achei Então, que ia ser 50 reais, 60 reais. É tão duro pra gente, né? Pois eu já falei pro cliente. Já falei pro cliente aqui, ó. Te aluga a minha máquina por 100 reais a diária aqui, ó. Se você quiser vir, eu alugo. Eu não dou, não. Eu alugo. Eu alugo. Se você sentar na máquina ali, pode sentar. Mas não me peça ajuda. Não vou passar a linha num buraco. É só um ajustezinho, é só um botão. Só que isso te custa tempo, te custa tudo. Ó, é o que aconteceu. Outro dia, entrou em contato comigo uma moça. Esperei ela por 3 vezes também no meu ateliê. Aí, num bendito sábado, aleatoriamente, ela me aparece no ateliê de costura. Lá vem a Leila desbancando com o carro pra chegar a tempo pra atender a bendita aqui no ateliê, porque estava aqui esperando. Atendi. Aí, no meio tempo, eu fiquei doente. Avisei, postei no Instagram, postei nos grupos, postei no WhatsApp que eu estava doente. O mundo sabia que eu estava doente. Como que ela não ia saber? E aí, coloquei e tal, não sei o quê. Aí, um belo dia, eu acordo com a mensagem dela falando assim, e é pro dia 17 de maio. Aí ela falou assim, viu, realmente vai dar tempo de você fazer essas roupas da minha filha e o meu? Porque o da minha filha é só um ajustezinho à mão. Compreendo que é simples o ajuste. O meu é fazer a saia do vestido. Aí eu falei, olha, se você não estiver segura com as peças aqui no meu ateliê, fica tranquila. Você tem todo o direito de retirar e levar para uma profissional melhor do que eu. E eu espero que você realmente encontre. Mas eu não posso pegar nas suas roupas hoje, porque vai ter um feriado prolongado. Eu tenho a minha fé católica e não vou trabalhar no feriado, que vai acontecer agora. Aí ela falou assim, mas o mínimo que você tinha que fazer era avisar que você estava doente. Aí eu falei assim, minha querida, eu não lhe devo satisfações da minha vida. Aí ela falou assim, mas porque eu não posso ter uma bola de graça, assim, muito menos eu. Agora, quem não quer fazer suas roupas sou eu. Faça o favor de vir retirar as suas peças daqui, porque eu não quero ter mais dor de cabeça com uma cliente como você. Ela veio, não falou nada. Nada. Falei, pega suas roupas e tchau. E dei tchau. Gente, é o tipo de cliente que eu não quero, que eu não desejo que ninguém tenha, e que eu sei que ia me dar dor de cabeça, porque na hora que ela pegasse a roupa, ela ia colocar defeito, falar que tinha coisa mal feita, ela ia procurar meios pra denegrir a nossa imagem. Então, vá com Deus, encontre um profissional melhor do que eu, tenho certeza que tem, tenho certeza. Eu não sou a melhor no mundo, me livrei, então, ó, procure alguém que faça pra você, né? Então, é o que eu falei hoje, posicionamento, a gente precisa se posicionar, não ter medo de olhar para o cliente e avaliar ele também. O cliente te avalia. Você tem que olhar para o cliente e falar, poxa, esse cliente, olha, a Daiane vem aqui. Eu vou falar assim, nossa, a Daiane, ela tem uma cara de que vai me dar um calote, não vou fazer uma pra ela. Ou a Daiane, gente, a gente tem um feeling, a gente sabe em quem a gente pode confiar. Tem um negócio assim, na gente, assim, que a gente fala assim, cara, eu já tomei tanto calote na vida que eu tô calejada. Ninguém mais me engana. Aí eu olho e já falo, essa aí, meu filho, tem que pagar logo tudo de uma vez. Isso me fez lembrar, a moça me fez um orçamento de vestido de festa, eu passei, né? Aí ela foi e falou assim, eu vou fazer com outra pessoa, porque o seu valor tá muito alto. Eu falei, tudo bem. Aí, faltando uma semana para o casamento da minha testemunha, ela me mandou a foto do vestido. Primeiro, aquele crepe, Amanda, é abençoado que vai fazendo assim, né? Uhum. Ela mandou pra mim chorando, você faz outra roupa pra mim, porque isso aqui não ficou horrível. O vestido, assim, ficou investido, não tinha como ela vestir. E outra coisa, eu nunca vi um crepe Amanda sem zíper. E nem tinha elasticidade nem nada. Ela tinha que vestir daquele jeito assim, ó, jogar os peitos pra cima e passar a roupa pra cá. Aí, eu falei, eu faço, mas eu vou te cobrar mais caro do que o orçamento que eu fiz, porque você quer de última hora e você quer um serviço bom, não quer? Sim, eu faço. Falei, vai, compra o tecido, compra os aviamentos, já traz zíper, já traz tudo que eu vou fazer pra você. Com 3 dias eu fiz o vestido e cobrei mais caro. Ela falou bem assim, se eu tivesse te ouvido pagado um pouquinho, eu não tinha pago por 2. Eu ainda fiz o da filha dela, que era de noivinha, e agora ela fala assim, minhas roupas é só você que faz, que eu fui pagar caro, eu fui pagar barato e saiu caro. Eu falei, ainda bem que você aprendeu. E acaba fazendo. Gente, pra gente finalizar, deixa a Cris falar agora, rapidinho.
E aí a gente vai finalizar, senão a gente fica aqui a noite inteira, né? E a gente já tá entrando no assunto do Jonathan amanhã. Não, eu vou fazer, é só mesmo assim, mas agradecer mesmo, porque eu conheci a Leila, acho que em dezembro, passando assim no vídeo, a Leila apareceu lá, ela tava mostrando um look que ela fez pro Natal, e aí eu cliquei logo ali pra seguir, né? Então, assim, de lá pra cá, eu tenho pego um pouquinho de coisa, assim, ali tem muita coisa aqui, né? Começou com justamente a precificação do valor. Eu já estava pensando em fazer essa mudança de dinheiro, e quando eu comecei a assistir a Leila, eu fiz já está na hora mesmo. Eu ainda tenho uma certa dificuldade de precificar. Eu tentei, assim, algumas coisas eu coloquei em prática os custos que ela foi falando, né? Porque o meu ateliê, como vocês podem ver, ele fica na minha laje, né? Minha casa é embaixo. Então, eu adaptei aqui no cantinho. Então, assim, de lá pra cá, eu pego um pouquinho de cada coisa do que a Leila vem trazendo e aplicado na minha convivência e tá funcionando até então. Realmente é muita coisa pra gente colocar de vez, né? Mas questão de precificação de valores, eu tô, né, já aplicando aos poucos. O posicionamento, o meu visual mesmo, porque assim, às vezes chega pessoas aqui sem eu esperar. Normalmente as pessoas me procuram, eu vou atender em casa, ou eu marco para atender aqui, então dá tempo de eu me ajeitar. Mas como eu gosto de ficar muito à vontade, eu não gosto muito de maquiagem, e aqui é muito quente, mas assim, é só agradecer, porque com esse pouquinho que eu venho pegando ali, eu tô conseguindo realmente aplicar dentro da minha competência, da minha qualidade, e tem funcionado, né? Então é isso. E foco, gente, porque assim também, o meu foco não é trabalhar só com ajuste de roupa. Eu comecei com ajuste de roupa porque foi um estalo que me deu, foi logo depois da pandemia, né? Eu quero costurar, é meu sonho costurar, e desde que eu me entendo por gente, minha vontade de costurar seria fazer roupa sob medida. Eu dizia assim, quando eu aprender a costurar, eu vou aprender a fazer sob medida, porque eu quero fazer as minhas próprias roupas. Porque a gente tem essa dificuldade de encontrar algo que nos vista bem, né? E aí foi que eu falei assim, não, vou começar por ajuste de roupa. E comecei sozinha nas minhas peças, assistindo um vídeo aqui, outro ali, e comecei a assistir uma outra professora para trabalhar roupa sob medida, que é o que eu quero realmente para o meu futuro, trabalhar com roupa sob medida, né? Focar no ajuste, né? Então é isso. E eu acho que eu só tenho mesmo a aprender com vocês agora, com o Jonathan junto com a gente, com a Leila, com moda festa, né? Porque a minha intenção é trabalhar e ter aquele, como é que eu posso dizer, criar. Eu quero aprender, eu quero criar as minhas próprias peças, né? Eu não quero ser igual a todo mundo, por isso diferencial. Não sei se eu estou passando alto demais, mas é o meu sonho e desejo do meu coração. E só agradeço mesmo a vocês e a oportunidade de ter conseguido encontrar vocês aqui na minha caminhada. Certo. Que bom. Que bom. Gente, eu vou deixar o Instagram do Douglas. Do Douglas, ó. Do Jonathan. Tô confundindo. Tem algum Douglas falando de mim por aí e tá afim de mim, só pode. Quem é esse Douglas? Quem é esse Douglas? Eu quero saber quem é esse Douglas. Será que ele está andando pelos meus sonhos por aí? Você vai me explicar quem é esse Douglas? Vou descobrir. Vou deixar o Instagram do Jonathan lá no meu perfil, lá, tá? Eu tenho uma foto bem bonita com ele lá. Vou postar essa foto e vou colocar o Instagram dele. Sigam o Jonathan, porque a gente vai trabalhar muito juntos aqui. A gente vai trabalhar muito juntos aqui. Ele tem muito para agregar. Realmente é uma parceria que veio para agregar valor de costureiras, mas também em todos os sentidos. Nós estamos também com um curso que vai ser inaugurado, lançado em julho, de roupa sob medida. A gente vai ensinar realmente ali do zero, sabe? Fazer uma peça, fazer uma roupa, fazer... Então, assim, sabe? E eu quero que isso cresça. Eu quero depois poder incluir outros profissionais, outras pessoas que sabem também ensinar, sabe? E que... Tem experiência já? Oi? É só pra quem tem experiência? Ou não, o curso é do básico ao avançado. Do básico ao avançado. Realmente ali vai ter o beabá, mas vai ter também a parte avançada dele, que vai ser um caminho, né? O beabá aqui, até chegar lá no avançado, não pode pular etapas. Pra quem faz os meus cursos, sabe que eu vou fazendo eles gradualmente. Eu não disponibilizo o curso todo. Que nem, o lucro certo, ele deu uma parada. Eu vou fazer uma reunião agora em maio com o pessoal que comprou o curso, como essa daqui, a gente dá uma aula, eu tiro dúvidas, aí depois eu vou abrir a segunda etapa do curso, porque tem estratégias
tem alguns cursos que tem estratégia. Então, eu tenho que ter o tempo de assimilar. Isso daqui, gente, posicionamento. Vocês têm que dormir com a cabeça fervendo para amanhã acordar e falar assim, nossa, eu preciso começar a me posicionar. Qual é o primeiro passo? Falar com o cliente, ter autoridade. Quem manda nessa bagaça aqui sou eu. Quem manda nesse maquinário sou eu. Quem manda nesse ateliê sou eu. E ele não vai mandar mais em nada no meu ateliê de costura. Quem vai dar valor aqui agora sou eu. Entendeu? É essa. Então, eu preciso... O que a Leila trouxe hoje precisa impactar amanhã. Amanhã, como que vai ser o meu posicionamento? Eu vou continuar do mesmo jeito? Não, eu vou mudar. Eu já vou... Uma coisa, gente, uma coisa. Se vocês mudarem uma coisa esse mês, olha, parabéns. Aí mês que vem mais outra. Mês que vem outra e outra. O Jonathan vai falar de precificação amanhã. Muda mais um pouquinho ali. Então, é aos poucos, é gradual, tá? Então, gente, obrigada pela Masterclass de hoje. Agradeço vocês por terem estado aqui, né? A todo mundo que passou por aqui. Eu tentei gravar aqui pelo celular o que a gente partilhou aqui. Vou postar lá no canal do YouTube, porque eu entendo que isso daqui é um material denso, que outras pessoas podem ter acesso. Então, eu vou fazer... Eu falei que eu não ia gravar, mas já que eu gravei, agora eu vou postar. Vou ajudar quem não tava aqui na live. Não posta não, Né? não posta. Não vou postar não. Ah, tomara. Quem mandou? Ninguém tá aqui. Quem tá aqui tá. Quem não tá, não tá. Ponto. Gente, boa noite. Fiquem com Deus. E feliz Páscoa pra vocês, né? Feliz Páscoa. Um beijo pra vocês. Tchau, Jonathan. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Até amanhã, hein? Espero vocês, gente. 19h30. Vou postar o link nos grupos e no Instagram. Espero vocês, hein? Beijo. Tá bom, beijo, com Deus.